Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. 23º domingo do tempo comum, 10 de setembro de 2023, Dies Domini, domingo, dia do Senhor. Hoje é o dia em que as comunidades cristãs se reúnem para celebrar a Eucaristia na liturgia e também na vida. E você, é claro, vai arrumar um tempinho para participar na sua paróquia da celebração. Isso é de extrema importância. Comecemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas sem particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo aqui na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho da correção fraterna e da oração unânime, Mateus desenvolve a iniciativa de quem quer ajudar o pecador a redescobrir a comunhão fraterna. A expressão teu irmão, dos versículos 15 e 21, manifesta a intenção teológica de Mateus. A igreja deve ser uma comunidade de irmãos. O passo a ser dado se exprime numa tríplice graduação. Se a conversa por si só não produz os frutos esperados, pode-se apelar aos irmãos, e só como último recurso deve-se apelar a toda a comunidade. À luz da parábola anterior, a ovelha perdida, nos versículos de 12 a 14, a tríplice passagem deve ser entendida como um esforço para trazer de volta à comunidade aquele que se extraviou. É uma tradução humana da paciência de Deus. Aquele que recusa deve ser considerado um pagão ou um publicano, ou seja, uma pessoa diante da qual os amigos se sentem impotentes. Em relação a este irmão que se recusa a ouvir, o cristão ainda tem um dever a cumprir, o mais importante: confiá-lo nas mãos do Pai, reconhecendo que a ajuda de que necessita ultrapassa totalmente as possibilidades humanas. Onde os homens falham, Deus obtém o resultado. A igreja é, portanto, uma comunidade na qual os irmãos são responsáveis pela fé uns dos outros. Mas esta comunidade depende menos dos esforços humanos, que podem terminar em fracassos, do que do Pai que está nos céus. Ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Com ele, o sucesso é garantido. A expressão "eu estou no meio deles", do versículo 20, recorda o início do Evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 23, Jesus é o Deus conosco. E também o fim do Evangelho,
capítulo 28, versículo 20. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Com esta frase, Mateus nos mostra onde podemos encontrar Deus e fazer uma experiência autêntica da sua presença. Onde está a comunidade reunida em seu nome, Deus ali está. E olhando o evangelho de hoje e a realidade muitas vezes desastrosa das nossas comunidades, concluímos o quanto estamos longe de sermos a comunidade de fé que Jesus tanto deseja. Convertemo-nos a isso e façamos cada um a sua parte. Hoje a igreja celebra São Nicolau de Tolentino, protetor das almas do purgatório. Ele nasceu em Marcas, em 1245, na diocese de Fermo, e ainda adolescente conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino. Foi um asceta de sorriso amável, de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Desde os 7 anos, suas preocupações eram as orações, o jejum e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu sua vida: penitência, amor e dedicação aos pobres. Virtudes alinhadas a uma fé incondicional em nosso Senhor Jesus Cristo e na Virgem Maria. Aos 14 anos, foi viver na comunidade dos agostinianos em Castelo de Santo Ângelo, como oblato, ou seja, sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde, ingressou na ordem e em 1274 foi ordenado sacerdote. Nicolau possuía carisma e dons especiais. Sua pregação era alegre e consoladora na providência divina, o que tornava seus sermões empolgantes. Tinha um grande poder de persuasão pelo seu modo simples e humilde de viver e praticar a fé, sempre na oração e na penitência, cheio de alegria em Cristo. Com seu exemplo, levava os fiéis a praticar a penitência, visitar os doentes e encarcerados e dar assistência aos pobres. E essa mobilização de pessoas em torno do ideal de levar consolo e a palavra de Deus aos necessitados dava-lhe grande satisfação e alegria. Comia tão pouco que ficou doente. O seu prior quis dar-lhe um pouco de carne, mas ele recusou. Chamou-se então superior geral. Nicolau, vencido pela santa obediência que professava, consentiu e engoliu um pedacinho. Já obedeci, não me aborreçam mais com gulodices, dizia ele. E Deus o curou. Ele jejuava pão e água segundas, quartas, sextas-feiras e sábados também, em honra à Santíssima Virgem. Tanta austeridade trouxe-lhe dores articulares do estômago e da cabeça, e ainda perturbações na vista. Perguntava a si mesmo se tanto rigor agradava ou não a Deus, mas o Senhor lhe apareceu em sonho e o confortou. Caindo ele de novo doente, curou-se por indicação de Nossa Senhora, comendo um pedaço de pão molhado em água, depois de fazer o sinal da cruz. Daí veio o costume de benzer pães em honra de São Nicolau, destinados a fortalecer os fracos. Nicolau trazia sobre a pele cadeias metálicas, tecidos ásperos e irritantes. Rezava entre as horas canônicas, a que era notavelmente fiel, de completas ao canto do galo, de matinas até a aurora da missa, se não tinha confissões, até terça e de noite até as vésperas, se não tinha obrigações impostas pela obediência. Rezava na igreja, perto de um altar ou na sua cela. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. Lá veio a se tornar um dos apóstolos do confessionário mais significativos da igreja. Passava horas repleto de compaixão para com as misérias humanas. A fama de seus conselhos e de sua santidade trazia para a paróquia fiéis de todas as regiões, ansiosos pelo seu consolo e absolvição. A incondicional obediência, o desapego aos bens materiais, a humildade e a modéstia foram as constantes de sua vida,
sendo amado e respeitado pelos seus irmãos da ordem. No dia 10 de setembro de 1305, ele fez a sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela, onde se tornara célebre confessor e celebrava suas missas. O local se tornou meta de peregrinação e os milagres atribuídos a ele não cessariam de ocorrer, atingindo os nossos dias. Em 1446, São Nicolau de Tolentino foi finalmente canonizado pelo Papa Eugênio IV. A festa dedicada ao santo foi mantida para o dia de sua morte. A prodigiosa notícia que temos de São Nicolau de Tolentino diz que 40 anos após a sua morte, seu corpo foi encontrado ainda em total estado de conservação. Na ocasião, durante os exames, começou a jorrar sangue dos seus braços, para o espanto de todos. Mesmo depois de muitos anos, os ferimentos sangravam de tempos em tempos. Esse milagre a ele atribuído fez crescer a sua fama de santidade por toda a Europa e propagou-se por todo o mundo católico. São Nicolau, recorro a ti pelas almas dos meus familiares, aqueles que já faleceram e estão no purgatório, esperando a sua purificação. Que alcancemos pela sua intercessão a salvação das famílias e dos pecadores. A ti recorremos e pedimos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e muita luz para o seu dia.